vamos fazer uma revisão de ciências. Mas antes de iniciarmos, vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus para que Ele possa vir abençoar cada um de vocês, né? Trazendo muita paz, muito amor e muita saúde, tá certo? Agora vamos ver a nossa agenda de ciências. Bom, nós vamos fazer hoje uma revisão dos conteúdos que vai cair no trabalho avaliativo, tá certo? Que justamente são esses conteúdos aqui: a estrutura do corpo humano, o sistema locomotor e o sistema nervoso. A atividade de vocês será no caderno, certo? As questões estão disponíveis no site do Colégio 21K, na descrição desse vídeo também, ok? Quando vocês terminarem de responder o caderno, vocês vão voltar para conferir, certo? As correções, tá certo? Então, vamos iniciar as nossas explicações agora. Vamos lá? Abram o livro de vocês na página 94. Bom, agora vamos falar da estrutura do corpo humano. Nós sabemos que o corpo ele é formado por células, né, que são partes minúsculas, né, que são partes vivas do corpo, né? Bom, as células do corpo, elas podem ter diferentes formatos e tamanhos. Elas são responsáveis pelo crescimento do corpo, ok? A célula também, ela pode se dividir. Uma célula pode se dividir em duas e assim por diante. Quando as células realizam as mesmas funções do corpo, elas formam os tecidos do corpo, que são o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. O tecido epitelial são formados por células epiteliais que recobrem todo o corpo humano e cobrem também alguns órgãos do corpo. O tecido muscular são formados por células musculares, certo? E vão constituir os músculos do corpo. Já o tecido conjuntivo, ele é formado por diferentes tipos de células, é responsável pela sustentação dos tecidos e une os órgãos entre si. Os ossos do corpo, certo? São formados por tecido conjuntivo, que damos o nome de tecido ósseo. Já o tecido nervoso são formados por células nervosas, que são responsáveis pelas ações do corpo humano, tá certo? Os tecidos, eles vão formar os órgãos do corpo, e os órgãos do corpo formam os sistemas. E esses, né, formam todo o nosso organismo. Então, como podemos perceber, o corpo humano é como se fosse uma grande máquina, cheia de engrenagens, né? Cada uma delas com funções importantes para o desenvolvimento do corpo humano. Agora, meus amores, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema locomotor. Vamos lá? Bom, o sistema locomotor, vocês podem abrir o livro de vocês na página 98. Vamos lá? Olha, o sistema locomotor, a função desse sistema é o movimento do corpo humano. Só que para esse sistema, né, funcionar direitinho, realizar sua função, nesse sistema participam três estruturas, que são os ossos, as articulações e os músculos, ok? Então são essas três estruturas que vai fazer o sistema locomotor realizar a sua função. Vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto. O esqueleto é um conjunto de ossos. A função desses ossos é justamente a sustentação do corpo. E também alguns ossos do corpo, eles protegem alguns órgãos. Exemplo, a caixa torácica, ela protege o coração e os pulmões, ok? Agora vamos falar sobre essa outra estrutura que faz parte do sistema locomotor, que são as articulações. Olha, as articulações elas podem ser de três tipos, né? Móveis, semimóveis e imóveis. Mas o que são articulações, né? Justamente, a articulação é a união de dois ou mais ossos, ok? Então, podemos até citar, né? A articulação, o cotovelo é um tipo de articulação, ok?
Então, as articulações, elas se dividem nesses três tipos. Elas podem ser móveis, semimóveis e imóveis. As articulações móveis são aquelas que nós podemos realizar movimentos amplos, certo? As semimóveis são aqueles movimentos, né, mais limitados, como é o caso da coluna vertebral. E já as articulações imóveis, nós não conseguimos realizar movimento, certo? Então, as articulações se dividem nesses três tipos, que também são, as articulações, elas são essenciais, né, para o sistema locomotor, poder ter esse movimento, ok? Agora vamos falar de outra estrutura do sistema locomotor, que são os músculos, certo? Os músculos, eles ficam entre os ossos e a pele. Os músculos, eles dão movimento ao nosso corpo. Tem um mecanismo para que o nosso corpo tenha movimento e força, que é justamente o mecanismo da contração e do relaxamento do músculo, ok? E os músculos, eles podem se dividir em três tipos, que é justamente um músculo estriado esquelético, é aquele que permite mover as partes do esqueleto de acordo com a nossa vontade, né? E também temos o músculo estriado cardíaco, que ele é responsável pelos batimentos do coração. É um músculo involuntário, pois não depende da nossa vontade. E temos também o músculo não estriado, que é responsável pelo movimento de órgãos internos, como o estômago e o intestino. E é também um músculo involuntário, ou seja, não depende da nossa vontade, tá certo? Bom, até aqui, né, nós já vimos aqui, nós já relembramos, né, a estrutura do corpo humano, as células, os tecidos. Falamos também agora sobre o sistema locomotor, esse sistema tão importante, né, para os movimentos do corpo. Agora nós vamos falar de outro sistema também muito importante, né? Vamos relembrar alguns pontos importantes do sistema nervoso, certo? Vamos lá? Bom, o sistema nervoso, ele é responsável por controlar e comandar todas as atividades corporais, certo? O sistema nervoso, nós podemos dividir ele em encéfalo, medula espinal e nervos. Cada uma dessas estruturas realizam funções no nosso corpo. Vamos conhecer? Vamos relembrar nessas funções? Vamos lá? Bom, o sistema nervoso, como eu já falei, ele é dividido, né, em encéfalo, medula espinal e nervos. Vamos ver agora a função da medula espinal. A medula espinal, ela parece, ela tem uma forma de um cordão. Ela vai ligar o encéfalo às outras partes do corpo. Ela conduz informações, certo, ao encéfalo, e ela também participa de atos involuntários do corpo. E podemos dizer também que ela atua em nossos reflexos, ou seja, nas reações do organismo a estímulos do ambiente. Então nós vimos, né, vocês estão lembrando, que até eu dei o exemplo na aula do sistema nervoso, quando nós estávamos falando de medula espinal, sobre os reflexos, né, que ao encostar em uma tampa quente, né, você tira imediatamente o seu braço. Isso é um reflexo, né? O seu organismo reagiu a um estímulo do ambiente, né? Então, quem é responsável por isso? A estrutura do sistema nervoso? A medula espinal, certo? Agora nós vamos ver quais são as funções dos nervos do corpo. Vamos lá? Bom, os nervos, eles enviam e recebem informações. Os nervos saem do encéfalo e da medula espinal e se estendem para todas as partes do corpo, certo, meninos? O nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo, tem nervos. E justamente os nervos, nós recebemos as informações do ambiente, certo? E essas informações, elas são conduzidas através dos nervos e elas vão ser levadas até o nosso encéfalo, ok? Então, agora vamos falar sobre o encéfalo. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e bulbo. Vamos ver agora as funções de cada uma dessas partes do encéfalo. Bom, o cérebro, ele é responsável pela memória, pela inteligência, pelo pensamento. Já o cerebelo, ele é responsável pela coordenação dos movimentos comandados pelo cérebro, garantindo a perfeita harmonia entre eles.
O bulbo, ele controla os movimentos involuntários, né? Como os batimentos cardíacos, a respiração, a circulação. Então, todas essas partes do sistema nervoso, né? Os nervos, a medula espinal e o encéfalo, eles trabalham juntos, certo? Controlando as ações do corpo, controlando as ações voluntárias, as ações involuntárias, certo? Todas essas ações, elas são controladas pelo sistema nervoso, certo? Que através dos nervos, né, são levados, são transmitidos, né, e chega até o nosso encéfalo, e daí vai ser transformado, né, em sensações, né, em tudo que nós podemos perceber no ambiente, o que está à nossa volta, né. Então, é uma estrutura, é um sistema importante do corpo humano, certo? Agora vamos relembrar aqui o que é que os órgãos dos sentidos, né, tem a ver com o sistema nervoso. Bom, os órgãos dos sentidos, nós já sabemos que são a visão, a audição, a gustação, o olfato e o tato, certo? Esses são os nossos 5 sentidos. Eles estão associados, eles trabalham de maneira integrada com o sistema nervoso. Como assim, né? Bom, justamente através dos órgãos dos sentidos nós podemos perceber tudo que está à nossa volta, através dos órgãos dos sentidos, certo? Então, as informações no ambiente que nós sentimos, né, são conduzidas pelos nervos até o nosso encéfalo, e aí eles vão ser transformados em sensações, né? Essas informações, elas vão ser transformadas em sensações, certo? Então, os órgãos dos sentidos, eles são importantes, né, justamente na condução dessas informações ao encéfalo, ok? Então, meus amores, nós fizemos aqui uma revisão, né? Nós passamos pelos principais pontos esses três conteúdos importantes, que é a estrutura do corpo humano, o sistema locomotor e o sistema nervoso, certo? Vimos as funções, as partes que formam cada uma dessas estruturas e as suas funções, as suas responsabilidades, né? Agora eu vou pedir que vocês, né, façam a leitura dessas páginas e em seguida, certo? Façam a atividade do caderno. Quando terminar a atividade do caderno, retornem ao vídeo, certo? Para fazermos as correções. As páginas que vocês vão fazer leitura, são as páginas, inicia na página 94 até a página do sistema nervoso, até a página 103, ok? 94 até a 103. Então, podem pausar o vídeo agora, façam leitura e voltem para conferir as correções. Até já! Retornamos, né, com as correções. Vamos ver aqui a primeira questão. O que são células? São pequenas partes vivas que formam o corpo, certo? Segunda questão. Que nomes recebem os tecidos do corpo? Tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Confiram. Terceira questão. Qual a função do sistema locomotor? É responsável pelos movimentos do corpo. Quarta questão. O que são articulações? Articulações, né, justamente é a união de 2 ou mais ossos do corpo, certo? Bom, vamos conferindo aqui essas 4 para a tia continuar as outras. Ok? Vamos lá. Agora vamos continuar corrigindo. Bom, agora vamos corrigir a quinta questão. De que maneira os músculos dão movimento e força ao corpo? Os músculos se contraem e relaxam, dando movimento e força ao corpo. Justamente nesse mecanismo da contração e do relaxamento do músculo. Sexta, de que é formado o sistema nervoso? Ele é formado pelo encéfalo, medula espinal e nervos. Sétima questão.
Que parte do encéfalo é responsável pela coordenação dos movimentos? O cerebelo, né? E a oitava questão diz assim: quem conduz as informações do ambiente até o encéfalo? Os nervos, né? Pronto, meus amores, confiram as respostas. Vamos lá. Muito bem. Bom, gente, é o seguinte. Agora vocês vão estudar, certo? Esses 3 conteúdos, justamente do trabalho avaliativo. Vão fazer o trabalho avaliativo, caprichem, certo? Caprichem nas respostas, estudem, façam leitura. E é isso, tá bom? Espero que eu tenha tirado dúvidas, né? E vocês tenham relembrado tudo que a gente já viu. Beijos pra vocês e fiquem com Deus.